Olá, marceneiros e apaixonados pelo mundo da marcenaria. Hoje nós vamos falar de motor. O quanto de potência se precisa no motor para tocar um determinado tamanho de serra. Ou seja, esse motor que você tem, a gente vai explicar para vocês que serra seria ideal para o tamanho desse motor. Então é por aí que nós vamos entrar para tirar um pouco das dúvidas. Então vem comigo nesse vídeo, vai ser bem interessante e eu te convido a acompanhar comigo até o final. Meu nome é Neivan Borges, se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Neivan Borges e hoje a gente vai, como eu já falei, a gente vai falar sobre motor. Primeira dúvida, primeira confusão que acontece com os clientes que vêm me perguntar é sobre rotação e potência. Então, rotação, RPM é uma coisa, potência, força, é outra coisa. Então, um motor de 1 CV ou até de 50 CV, eles podem ter 3.500 RPM. Isso não é força. Nós vamos falar hoje sobre o quanto que o motor, de cada HP, 1, 3, 5, 7,5, 10, ali vai, o quanto de serra que ele deveria estar trabalhando para fazer o trabalho ideal. Vamos lá para o vídeo, vamos para a primeira situação. Bom, quando a gente fala sobre potência de motor, primeiro motor nós vamos falar sobre 1 HP. A gente fala sobre potência de motor, ele é muito relativo o tamanho da serra que se vai usar, porque é relativo o trabalho. Então vamos supor a espessura de uma madeira, se ela for mais densa, tipo um Itaúba, garapeira ou outras madeiras mais nobres, ela é mais dura para cortar. Se for ao invés de um pinus, que é uma madeira mais porosa, então de menos densa, então isso muda muito. Então eu vou falar aqui uma coisa, mas vai ficar meio genérico, porque você tem que entender que a sua situação, o tipo de madeira que você trabalha, pode interferir nessa conta, tá? Então vamos lá. Motor de 1 HP, que tamanho de serra que ele deveria cortar? No meu ver, ele deveria trabalhar com serra de até 200 milímetros. Vou botar aqui do lado, 200 milímetros, motor de 1 HP, porque o quanto de sobra de serra para cima da mesa é o que ele iria cortar, em torno de 1 centímetro, no máximo 2 centímetros de madeira. Isso seria um MDF de 15 milímetros, já com uma certa dificuldade, tem que ter a manha para cortar, senão vai poder, com o tempo, acabar queimando o motor. Então, uma serra, um motor de 1 HP, eu indico uma serra de 200 até 235 milímetros. E o porquê que tem uma variação muito grande? Pela espessura da serra. Então, uma serra de 235 vai ter um corte aí de 2,5 milímetros. Aí, como ela é mais fina, o motor de 1 HP talvez consiga levar, mas claro, como a gente já falou, é relativo à madeira que você vai usar. 2 CVs, 2 HP de potência, aí você já consegue trabalhar melhor com uma serra de 250 milímetros. Tá? Então 2 HP eu indico uma serra de 200 milímetros, você já vai conseguir cortar o MDF de 15, 18 com uma certa facilidade, como eu já falei, conforme o avanço que essa madeira vai passar pela serra também é muito importante. Você vai conseguir cortar também com 2 HP, uma serra 250, aí umas tábuas, alguns cortes nesse sentido. Ainda não dá para fazer uns cortes muito altos, a não ser que você passe a madeira bem devagar. Então a cadência que a gente fala, a velocidade dessa madeira pela serra é muito importante. Mas eu indico que um motor de 2 HP, ele deve trabalhar com uma serra de até 250 milímetros. Vamos para o motor de 3 CVs, mas já vou deixar um recadinho para vocês. Aqui embaixo, serrasfácil.com.br. Se você precisar de alguma coisa, de ferramentas, máquinas, a gente está aqui para atender você. E também vou deixar aqui também na tela o meu WhatsApp. Tá? Então você pode entrar em contato com a gente se você precisar de alguma coisa de serra e fresa, nós estamos aqui para atender vocês. Então vamos lá, motor de 3 CV. 3 CV eu indico serras de até 300 milímetros. Então quando eu falar de até, como os outros tamanhos que eu já falei, claro que o motor de 3 ele pode trabalhar com uma serra menor. O motor menor não pode trabalhar com uma serra maior, Então de lá para cá, eu indico que o motor de 3 CVs ele pode trabalhar com uma serra de até 300 milímetros. Claro que daí você vai ter que verificar o quanto de madeira você vai cortar. Porque o motor de 3 CV eu indico que para ele cortar umas tábuas já mais grossas, de uma madeira mais densa, ele consegue cortar. E umas pequenas pranchas. Pequenos pedaços, não pode ser um trabalho contínuo por muito tempo, porque são 3 CVs, não é tanta coisa, mas é um bom começo, é um motor de 3 CVs para trabalhar com a serra de 300 milímetros. Então, 3 CV
eu indico serras de até 300 milímetros, um corte aí de 3,2 milímetros. E agora nós vamos falar do motor de 5CV, tá? 5CV. 5CV já é um motorzinho que já lhe permite um pouco mais de ousadia, vamos dizer assim. Você já pode trabalhar com uma serra 300 com folga, 350 milímetros, aí você já consegue fazer alguns cortes, alguns pranchões, você já consegue fazer uns cortes, fazer uns pequenos desdobros, porque o motor de 5CV já comporta isso. Daria para botar 400 milímetros no 5CV? Eu não recomendo, eu ficaria até 350 milímetros com um corte, uma espessura de serra de 3,8. Tudo vai estar escrito aqui para você ver. Então, um motor de 5CV, eu recomendo serra de até 350 milímetros com corte de 3,8 no máximo. Agora vamos para 7, né? 7,5 CV. Esse motor é bem usado na madeireira, marcenaria, quem trabalha um pouco mais com a madeira, né? Já deixando o MDF de lado, então vou botar aqui do lado. 7,5 eu recomendo entre 350 e 400 milímetros. O corte até 4,2, na espessura do corte, então até 4,2. E você pode cortar aí nos pranchões, já dá para cortar aí alguns centímetros. O que eu sempre digo, para cada HP de potência de motor, para cada HP você pode se permitir a cortar com folga 1 centímetro de altura de madeira. Então 7 CV e meio você já consegue fazer um corte de 75 milímetros com um pouco de folga. Isso eu falo sempre com folga porque o motor elétrico ele não pode trabalhar apertado porque vai esquentar e queimar. Então 7,5 CV eu recomendo até 400 milímetros de serra. Você já consegue fazer uns desdobros em pequenos toretes, já consegue pegar uns pranchões e fazer sarrafos, já está com um pouco mais de liberdade e também já consegue botar umas serras com um pouco mais bruta. Aí nesse tamanho já existem serras mais espessas. Caso você tenha uma serra com mais de 4,2 e o seu motor seja 7,5 CV, eu recomendo que a velocidade que você vai passar a madeira pela serra seja um pouco menor e você ficar com o ouvido na rotação, porque a gente consegue entender quando o motor está sofrendo. E se o motor estiver sofrendo, ele vai queimar e quem vai sofrer na sequência é você. Então, cuidado com isso aí, mas é um bom motor para começar a trabalhar com madeiras pesadas. Chegamos no 10CV, motor muito famoso, bem usado na madeireira, serrarias, e já deixa um pouco a marcenaria de lado, já fica numa linha mais pesada. O pessoal que trabalha com armação usa bastante esse motor muito bom mesmo. E que serra que eu recomendo? Eu recomendo para essa potência de motor até 450 milímetros. Pode chegar no 500? Pode chegar, mas eu recomendo até 450 milímetros, de 400 a 450. Por quê? Porque a espessura dessa serra já está chegando nos 5 milímetros. E daí, cada vez que a serra vai ficando mais espessa, mais larga, precisa-se de mais potência e não se ganha tanto a altura de corte. Então, um motor de 10 HP, você consegue fazer um corte ali de 11, 12 centímetros de altura de madeira. Aí, como a gente sempre está falando, depende se for madeira seca, se for madeira verde, se for madeira mais densa, menos densa, isso tudo vai variar nessa capacidade de corte. Mas você já tem um bom equipamento, uma boa serra. Então, um motor de 10 CV, eu recomendo serras de até 450 milímetros de diâmetro, com um corte aí de uns 5 milímetros. Ainda que no motor de 10 CVs, você já está cortando uns pranchões, já está tirando uns toretes, já está fazendo uns cortes mais, digamos assim, mais bruto. Você tem que prestar atenção na velocidade tangencial desse disco. Como já estamos chegando num disco maior, a velocidade na ponta do disco, que a gente chama de velocidade tangencial, ela é muito importante. Há muitos casos de cliente meu tendo um excesso de giro nesses motores de 7,5 em diante e danificando tanto a serra quanto prejudicando o motor. Então, eu recomendo você prestar atenção, porque eu vou até deixar uma tabela de rotação ideal para cada tamanho de disco, vou deixar aqui do lado, para você ter ideia que a rotação do motor não pode ser muito excessiva. Agora já estamos chegando no motor bem brutão, 15 HP, um motor muito usado também. E que serra que eu recomendo? Olha, eu recomendo para 15 HP serras máximas, né, entre 450 e 500 milímetros.
Para você vai fazer um corte aí 500 milímetros, já vai permitir um corte para mais de 15 centímetros de madeira, que seria o 15 HP. Por cada centímetro de altura de madeira, a grosso modo, cada centímetro de altura de madeira que você vai cortar e será usado um HP. Então, se temos 15 HP, teríamos um corte de 15 centímetros com folga. Talvez você alcance um 17, um 18, mas como a gente sempre fala, depende da velocidade do avanço da madeira, depende da densidade da madeira e até, às vezes, da estrutura da máquina, da construção dessa máquina. Então, um motor de 15 HP, vou deixar aqui para o outro lado, motor de 15 HP, eu recomendo serras máximas entre 450 e 500 milímetros. O corte, 5,5 por aí milímetros de espessura de corte. Motor de 20 CV, já estamos com bastante liberdade de potência para vários trabalhos. Então você pode botar os discos menores que eu falei até agora, mas eu recomendo para esse motor uma serra de no máximo 600 milímetros. Mas quando a gente fala no máximo, fica muito relativo, como já venho falando em todos, depende do tipo de madeira que você vai trabalhar, da velocidade e ali tudo que eu já falei. Mas um motor de 20, você já está com um projeto aí, um trabalho bem bruto, e uma serra de 600 milímetros é uma serra bem grande para esse motor. Por que ele pode trabalhar com uma serra menor e também já usar quase que a potência toda? Por causa da espessura. Dependendo do trabalho que você tem, a espessura é muito importante, a dureza da madeira. Então, eu recomendo um motor de 20 CV, uma serra entre 500 e 600 milímetros, o tamanho máximo para ele. Ainda continuando no motor de 20, a espessura do corte nesse quesito vai ficar em torno de 6 milímetros a 6,5, depende do projeto da serra e tal. Então, já é uma serra bem espessa, por isso que eu falei o máximo de tamanho de serra de 600 milímetros. 30 CV. 30 CV segue os mesmos padrões que eu já falei até agora, de velocidade de madeira e tudo mais, porque nessas máquinas com motores dessas potências, geralmente o avanço já não é mais o manual, é um avanço mecânico, e aconteceu já com vários clientes de esse avanço estar excessivo, a velocidade de madeira está excessiva, e aí não tem serra que aguente, não tem eixo que aguente e não tem motor que aguente. Então você tem que verificar se o avanço realmente está numa velocidade condizente a que a serra consegue cortar. Como a gente tem uma capacidade de mastigar um alimento, a serra também tem uma capacidade, tem um tempo, para fazer o corte na madeira. E esse avanço não pode ser mais rápido do que essa capacidade que a serra tem, senão você vai superaquecer e vai dar um monte de problema, desarma disjuntor e um monte de outras coisas. E o problema está no avanço desse avanço mecânico. Então, isso estando ajustados, um motor de 30 CV, que é o caso, 30 CV, eu recomendo serra entre 500 a 700, 650 milímetros. Esse que eu recomendo. Aí depende também, como já falei, da dureza da madeira, a densidade, se ela for madeira seca ou madeira verde. Mas um motorzinho de 30, baita motor, Motor de 30 eu recomendo serra de até 650 milímetros. Mais de 30 CV, nós estamos chegando no 40 CV de potência. Como eu já falei, já é um corte extremamente bruto, um corte, muitas máquinas múltipla usam esses motores de 30, 40, 50. E aí o cálculo, como eu já estou falando aqui, para cada centímetro de altura de madeira consome 1 HP. Se você tiver uma múltipla com, vamos supor, 5 serras, cada serra for cortar 5 centímetros, quanto precisa de HP? Pelo menos 25. E tem outros cálculos a ser feito aí, que são mais complexos, mas a grosso modo, vamos botar assim, 5 serras cortando 5 centímetros, vai se consumir 25 HP. Então tem que ter uma folga, então um motor de 30 para isso aí. Como nós estamos falando aqui um motor de 40, eu vou botar aqui um motor de 40, e eu recomendo uma serra máxima de 700 milímetros, porque a espessura dela já vai estar beirando 8 milímetros, vai estar com 7 milímetros, chegando a 8 milímetros, então é bastante espessura, até talvez, dependendo do projeto, passando de 8 milímetros. E aí faz muita força, muito peso. E uma serra de 700, ela vai cortar aí uns 30, 28 centímetros de madeira, e a gente precisa de um pouco mais de potência, porque a conta já não começa a fechar
pela espessura da serra, porque já vai ter um corte de 8 milímetros, que é muita coisa. Então um motorzinho aí motor de 40 HP, aqui ó, 40 HP, eu recomendo no máximo uma serra de 700, 750, dependendo do trabalho. 50 HP, muita potência, né? Mas temos bastante clientes com essas máquinas, e elas estão aí fazendo um trabalho incrível, fornecendo madeira para que a gente consiga ter a nossa construção civil funcionando. Então, a gente não sabe, mas aquela tábua que a gente compra lá na madeireira, a que a gente vê em algum lugar, já foi uma árvore e tem toda uma cadeia de trabalho de homens incríveis aí, pessoas que realmente dedicam a vida para retirar essa árvore de lá, transportar, trazer, enfim, um monte de processo que a gente está envolvido, graças a Deus aí, ajudando essas pessoas a realizar esse trabalho para que a gente tenha essa madeira bonitinha, prontinha para a gente comprar. Então o motor aqui, ó, 50 HP, já leva uma serra de 800 milímetros, coisa extremamente bruta, passando de 1 centímetro ou próximo ali, então de 8 a 9 a 10 milímetros de espessura, muito larga, geralmente com 4 raspadores. Então são uma serra aí extremamente bruta, é uma peça linda, que eu ainda vou fazer um vídeo de uma serra de 800 milímetros para mostrar para vocês o tamanho que é. Então já leva um motor de 50 HP para tocar uma serra dessa, para vocês verem a brutalidade que é. Então quando a gente for comprar uma tábua, a gente tem que pensar, bom, ela já passou por esse processo, ela vale esse valor porque é um baita de um trabalho. Então motor de 50 HP, em torno de uma serra máxima, né, de 800 milímetros que esse motor toca. Então tá, meus amigos, essas contas que eu passei nesse vídeo, elas podem não fechar para alguns clientes, sobrar para outros, porque como eu já falei, é muito relativo o trabalho. Mas a grosso modo é por ali que a gente trabalha, nessa média, para cada motor ter um tamanho de serra. Se você ficou com alguma dúvida, entre em contato comigo, a gente pode conversar. Dependendo do seu projeto, a gente faz uma serra adequada para você, conforme o seu motor, você explica para a gente a sua necessidade e a gente confecciona a serra para você, se essa serra não tiver na linha de produção, obviamente. Beleza, gente? Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!